E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Quero agradecer a todos vocês aí que se inscreveu nesse canal, né? Canal Sola Escritura, canal onde a gente estuda a Bíblia, versículo por versículo, a gente aprende a marcar a Bíblia da forma correta, né? E hoje a gente vai tratar nesse vídeo exatamente o que você viu aí no título, né? A gente vai falar a respeito do sábado. Será que o sábado ele foi entregue ao povo judeu só depois das tábuas dos 10 mandamentos? Ou o sábado já existia antes? Por quê? Somente os judeus guardam o sábado? Por que os adventistas também guardam o sábado? Porque as outras religiões não guardam o sábado. Você já parou para pensar nisso? Por que, que os adventistas guardam, os judeus também guardam e hoje a maioria das denominações religiosas elas não guardam o sábado, né? Parece que tem uma que é a Batista do Sétimo Dia também, parece que essa é uma igreja também que guarda o sábado. Mas por que, que a maioria das denominações não guarda o sábado? E por que então porque é ensinado que depois que Jesus ressuscitou, alguns ensinam que o primeiro dia da semana, que é o domingo, passou a ser um dia especial, né? Em vez do lugar do sábado. Então, dentro da história, houve uma mudança do sábado para o domingo. Como foi isso? E a Bíblia fala de alguma profecia que no futuro a lei de Deus ia ser mudada? Então é isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Vai ser um vídeo um pouquinho comprido, né? Porque a gente vai ter que passar por muitos versículos para vocês entenderem a respeito desse assunto. Por que a minha igreja não guarda o sábado? Por que os adventistas guardam? E hoje os judeus ainda guardam o sábado? Então vamos lá. Vamos lá. A primeira coisa, irmãos, onde se inicia a respeito desse nome, sábado, ou sétimo dia? De onde se inicia isso? E por que isso? Aqui a gente vê, você já conhece muito bem essa história, né? Falando sobre a história da criação dos céus e da terra. Aqui em Gênesis capítulo 1 conta que Deus fez os céus e a terra, né, em 6 dias, né? E no sétimo dia, aqui, né, como a gente pode ver aqui, ó, no capítulo 2, né, de Gênesis, o versículo 2, vamos ver a partir do versículo 1, diz assim, ó: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar aqui. Vamos lá, então aqui diz assim, ó: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado, no dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Certo? Então, no sétimo dia, né, o que Deus fez? Descansou. E o que mais que ele fez? E ele abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda obra que, como Criador, fizera. Então aqui a gente pode perceber que o próprio Deus parou nesse dia e ele fez algo, né? Ele abençoou esse dia, ele santificou esse dia e ele descansou nesse dia. Aqui não entra nenhum judeu, aqui não entra nenhum adventista, aqui só existia Adão e Eva, né? Então ele abençoou esse dia. Existe um versículo na Bíblia que mostra que Adão e Eva, eles guardaram o sábado? Nem precisa, irmão. Nem precisa ter versículo na Bíblia para entender que o sábado foi feito para o homem. Foi feito para o homem descansar. Mas vamos entrar nesse detalhe aqui, ó. Primeira coisa, por que que Deus descansou nesse dia? Por acaso Deus se cansa? Se ele não se cansa, então por que que ele descansou nesse dia? Olha só o que diz aqui no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 28. Aqui é o livro de Isaías, no capítulo 40, né? O versículo aqui é o 28. Olha só o que diz aqui, ó. Diz assim, ó: Não sabeis, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. O que o livro de Isaías está falando aqui? Que o Deus, Criador dos céus e da terra, ele nem se cansa, né? Quer dizer assim, ó, nem se cansa e nem se fadiga. Então, se Isaías fala que Deus não se cansa e nem se fadiga,
Então, por que será então que Deus, ele parou naquele dia, no sétimo dia? Por que a Bíblia fala em Gênesis que ele descansou nesse dia? Dá para entender isso? É um dia muito especial e Deus descansou para deixar isso para a humanidade. Ele deixou isso para o ser humano, certo? Até porque aqui no Jardim do Éden não tinha judeu, só tinha Adão e Eva. Então Deus fez o sétimo dia para a humanidade parar naquele dia, né, e descansar, lembrando quem é o nosso Deus, né? Então aqui não tinha judeu, não tinha adventista, e aqui já começou o sétimo dia, né, para descansar. É a mesma coisa, se você for lá no Novo Testamento e contar a história de Jesus, lá fala que Jesus batizou, mas precisava Jesus ser batizado? Para que era o batismo? Né? Para arrependimento de pecados? Está lá em Gênesis, lá no Novo Testamento. Então, mas por que Jesus batizou, se ele não tinha pecado? Porque o batismo é para arrependimento de pecado. Se Jesus não se batizou, ele não tinha pecado. Então, por que ele fez isso? Exatamente para deixar o exemplo. Aqui fala que Deus descansou no sétimo dia. Para quê? Para que ele descansou no sétimo dia? Se lá em Isaías fala que ele não se cansa. Exatamente para dar o exemplo. Então Deus descansou para dar o exemplo, certo? Para a humanidade. Tá bom, vamos lá. Tem mais algum versículo que fala a respeito do sábado antes mesmo dos 10 mandamentos ser entregue a Moisés? Vamos lá. Vamos lá no livro de Êxodo 16, 23. Estamos aqui no livro de Êxodo, capítulo 16, fica do outro lado, né, da página. Vamos aqui no versículo 23. Olha só o que diz aqui, ó. Aqui diz assim, respondeu-lhes, vamos ver o que está escrito aqui no início, né? O povo de Israel recolhe o maná. Olha só o que diz. Ao sétimo dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada dia. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Vamos lá. Versículo 23, diz assim. Respondeu-lhes ele, isto é o que o Senhor disse, né? Disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiser descozer, cozer no forno, cozeie. O que quiser descozer em água, cozeie em água. Tudo que sobrar, separai guardando para a manhã seguinte. Tá, isso aqui está no capítulo que a gente acabou de ver. Aqui está no capítulo 16. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Estamos aqui, ó, no capítulo 16. Deus manda o maná, certo? Os 10 mandamentos foram entregues em qual capítulo? No capítulo 20. Então isso aqui é antes mesmo de Deus entregar as tábuas para Moisés. O sábado já existia antes mesmo de Deus entregar, né, a lei para Moisés. O sábado já existia. Aí diz assim, ó, continuando, versículo 24. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. O que acontece? Deus tinha falado para Moisés, olha Moisés, vocês vão colher o maná 6 dias. Domingo, é o primeiro dia, lá não existia a palavra domingo. Era o primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dia. Eles iam colher o maná. Não podia guardar o maná para o dia seguinte, porque se guardasse, a pessoa estava demonstrando inconfiança em Deus, e quando ele guardava o maná para o dia seguinte, quando eles iam olhar o maná tinha bicho. Por quê? Estava demonstrando que essas pessoas que faziam isso não tinham confiança em Deus, na certeza que no dia seguinte Deus ia mandar o maná novamente. Então, criava bicho. Quando dava na sexta-feira, Deus mandava o maná e as pessoas teriam que colher o maná em dobro. Por quê? Nos outros dias não podia guardar, porque no dia seguinte dava bicho. Mas quando Deus falava, vocês podem guardar o maná para o dia seguinte, que é o sábado, vocês podem guardar. E no dia seguinte as pessoas guardavam no dia de sábado e não dava bicho nenhum. Lembra, irmãos, que Jesus falou que o homem não virá somente de pão, né, mas sim da palavra de Deus. Então, se Deus falava para o povo, guarda para o dia de sábado, não dava bicho, porque é a palavra de Deus, certo? Então, quem não guardava nos dias anteriores, aí dava o bicho. Então, o segredo aqui era obedecer o que Deus falava. Então, aqui, eles guardavam e no sábado não dava bicho. Aqui o versículo 25. Então disse Moisés, comei hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não achareis no campo. Então no dia de sábado não caía maná, só caía maná até sexta-feira, de primeiro dia da semana até o sexto dia.
no sétimo não caiu maná. 6 dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado, nele não haverá. Ao sétimo dia saíram alguns do povo para colher, porém não acharam, certo? Então disse o Senhor a Moisés, preste atenção como eu falei, que a questão aqui era obedecer a palavra de Deus. Aí o pessoal, aqui fala no versículo 26, que o pessoal, o povo, né? Algumas pessoas saíram para procurar o maná, né? No sábado. E o que Deus falou? Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, presta atenção que isso é antes de Deus entregar os 10 mandamentos para Moisés. Por isso ele, no sexto dia, vos dá pão para 2 dias, cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia, certo? Assim descansou o povo no sétimo dia. Então, irmãos, aqui a gente vê claramente, antes mesmo de Moisés, né, receber as tábuas dos 10 mandamentos, o sábado já existia, certo? A gente viu ali em Gênesis, o sábado já foi feito ali para Adão e Eva, né? Eles trabalhavam de primeiro dia até o sexto dia, e no sétimo dia eles paravam, descansavam, né? Vamos lá, até porque, irmãos, Deus fez o homem no sexto dia, certo? E o homem estava cansado de que para no sábado ele já descansar. Você já parou para pensar nisso? Se o homem foi feito no sexto dia, por que ele já, no sétimo dia, no dia seguinte, ele já tinha parado para descansar? Então, sábado é um dia muito especial, certo? Vamos lá. Vamos continuar a ver mais versículos na Bíblia aqui, ó, que fala a respeito do sábado. A gente vai ver tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Tem muitos versículos lá no Novo Testamento que é polêmico, que a gente vai ver, deixar a própria Bíblia responder, né, esses versículos lá, que muita gente diz que o sábado, Jesus transgrediu o sábado não vale mais, e aí a gente vai vendo lá no Novo Testamento. Mas vamos lá. Aqui, ó, capítulo 20, versículo 8. Onde que está escrito aqui, né, o mandamento, né, que fala a respeito do sábado. Bom, a partir daqui, do capítulo 20, já mostra, né, que o sábado já é uma lei, já se tornou uma lei aqui, né. Antes não era lei, mas o povo já descansava porque era um dia especial. E agora Deus entrega os 10 mandamentos e inclui aqui o dia de sábado para o povo parar, né? Um dia na semana e esse dia é o sétimo dia, né? Mas vamos lá, o versículo 8 diz assim, ó. Aqui diz assim, ó. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Ver se eu consigo aqui. Sétimo dia descansou, né? Aqui, ó. Vamos lá, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Observa os detalhes aqui que tem abençoou e santificou, o mesmo que está lá escrito lá em Gênesis. Você lembra lá que a gente leu, né? No capítulo 2 de Gênesis fala que Deus tinha feito o quê? Deus tinha abençoado o dia de sábado e o santificado. Então é o dia, o mesmo dia lá que está em Gênesis. Então, Adão e Eva descansou. Deus entregou isso também, essa lei, para o povo de Israel também descansar. Mas era somente para o povo de Israel? Porque exclusivamente isso mostra somente para o povo de Israel? O povo de Israel não tinha dia nenhum de descanso quando ele estava lá no Egito, escravizado. Né? E Deus, ao tirar eles, por amor daquele povo, né? Deus libertou aquele povo e colocou um dia para eles pararem do seu trabalho, né? E é o dia de sábado. Mas vamos lá, aqui, ó. Capítulo 31, versículo 13, aqui do mesmo livro de Gênesis, a gente vai encontrar também mais um versículo que fala aí a respeito do dia de sábado. Vamos ver. Capítulo 31, versículo 13. Vamos ver se é isso mesmo. Aqui. Que diz assim, ó. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás, certamente guardareis os meus sábados, pois, aqui é um ponto interessante, ó. A guarda do sábado para o povo de Israel era o quê? Ó, observa o detalhe.
Tu, pois, Deus falando com Moisés, tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. A guarda do sábado, naquela época lá para os judeus, ele era um sinal entre Deus e o seu povo, certo? Você tá vendo aqui, o próprio Deus falando para Moisés. Guardar o sábado é sinal entre mim e vós nas vossas gerações. O sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. É o próprio Deus que está falando isso aqui, certo? Mas vamos lá. Versículo 16, aqui na outra página, aqui, ó, do outro lado. Vamos ver. Versículo 16 diz assim, ó. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas vossas gerações. O que é perpétuo, irmãos? O que é perpétuo? Se é perpétuo, é algo o quê? Se você até quiser pesquisar o que significa essa palavra perpétuo, você vai ver que é algo que não tem fim, eternamente. Então, pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas vossas gerações. Se você hoje for lá no Israel, no dia de sábado, lá você pode observar que lá todas as lojas são fechadas. Se você observar as ruas, até o movimento nas ruas é quase zero, irmãos. Porque o povo lá para mesmo para descansar. Então é algo perpétuo. Tá, isso era somente para o povo de Israel guardarem o sábado. A gente vai vendo aqui nos versículos bíblicos. A gente vai ver que não era somente para o povo de Israel a guarda do sábado. Mas vamos lá. Levítico capítulo 16, versículo 31. Aqui estamos no Levítico capítulo 16, o versículo 31 se encontra aqui. Deixa eu dar mais um zoom aqui para dar uma melhor aqui. Aqui diz assim, ó. É o sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma. É estatuto perpétuo. Mais uma vez a palavra perpétuo se encontra aqui. Algo eternamente, né? Deveria ser guardado para sempre. Vamos lá aqui no capítulo 19, versículo 3. Aqui, ó, mais uma página aqui a gente encontra. Aqui, versículo 3. Diz assim, ó. Cada um respeitará a sua mãe e a seu pai. Guardarás os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus, certo? Então, aqui mais um ponto aqui mostrando a respeito de guardar o sábado. Versículo 30. Talvez algumas pessoas não estudaram a Bíblia e viram tantos versículos que tem falando a respeito do sábado. Irmão, se o sábado estar aqui, se o sábado é tão falado assim na Bíblia, é porque ele é algo muito importante, certo, irmão? Vamos lá, diz assim, ó, versículo 30. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. O próprio Deus falando isso, né? Aqui no capítulo 23, versículo 3. Aqui algumas páginas, aqui, ó. Capítulo 23, versículo 3. Diz assim, ó. Mais um versículo falando, ó. 6 dias, falando do sábado, 6 dias trabalhareis, mas o sétimo será o sábado do Senhor, solene, santa convocação, Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Falando a respeito do sábado, sábado solene, sábado de descanso. Capítulo 26, versículo 2. Mais uma página na frente aqui, ó. Capítulo 26, versículo 2. Se encontra aqui, ó. Mais um versículo falando aqui, ó. Que é o próprio Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Aqui o livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 12. Então aqui Deuteronômio, né, capítulo 5, Aqui também Moisés repete os 10 mandamentos, e a gente já leu esse mandamento, né? Aqui, ó, guarda o dia de sábado para o santificar como te ordenou o Senhor teu Deus. Capítulo 15, né? Versículo 14, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Versículo 15, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, teu Deus, aí pula aqui mais embaixo, né? Diz assim, ó, teu Deus te ordenou que guardassem o dia de sábado.
certo, irmãos? Então, irmãos, muitos versículos tem na Bíblia falando a respeito do sábado. A gente observou aqui que a maioria desses versículos está falando entre Deus e o povo judeu, né? Entre Deus e o seu povo, o povo judeu. Por que o sábado não foi, não mostrava aqui claramente que era uma lei para todos os povos e todas as nações? Qual era o único povo, irmãos, na época de Moisés que tinha a adoração ao Deus verdadeiro? Apesar que alguns ainda estavam adorando ídolos por causa lá por causa do Egito, né? Porque eles adoravam outros deuses lá. Mas o único povo exclusivo que o próprio Deus falou, né? Falou para Abraão, teria um povo, né? Que os descendentes dele seriam como a areia do mar, como as estrelas do céu. Então o único povo exclusivo de Deus naquela época era quem? O povo de Israel. Então ele dava o sábado para ele, mas quem quisesse morar lá em Israel tinha que fazer o quê? Tinha que guardar também a lei de Deus. Se a pessoa quisesse servir a Deus verdadeiro, tem que seguir as leis dele, né? Os mandamentos dele. Então, o sábado não era somente para o povo judeu. Quem quisesse morar lá e fazer parte do único povo de Deus, teria também que guardar, porque não faz sentido. Como é que a pessoa de outra nação vai morar em Israel e quer viver lá de qualquer jeito, não quer obedecer às leis dele lá, né? Não quer obedecer ao Deus verdadeiro. Quer fazer parte do povo de Deus, tem que obedecer os mandamentos de Deus, né? Então, mas vamos lá, tem muitos outros versículos que vai falar a respeito disso aqui. Mas vamos lá, olha só que nós vamos encontrar aqui em outro livro mais à frente. Estamos aqui, ó, vamos ler no livro de Neemias, capítulo 9, versículo 14. Neemias, capítulo 9, versículo 14, se encontra aqui, olha só o que aqui diz. Estamos aqui no livro de Neemias, né? O teu santo sábado lhes fizestes conhecer, preceito, estatutos e lei, por intermédio de Moisés, teus servos, lhes mandaste. Certo? Mais um versículo aqui falando a respeito do sábado. Vamos lá no capítulo 10, versículo 31. Só a próxima página aqui. Capítulo 10, versículo 31 diz assim, ó. De que, trazendo os povos da terra no dia de sábado, qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam dele no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano sétimo abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Olha só, irmão, o que é interessante aqui. Aqui está falando claramente, que a gente está vendo aqui, no dia de sábado, o povo judeu não comprava, certo? No dia de sábado, eles não compravam nada. Apareciam alguns mercadores ali querendo vender no dia de sábado, a gente vai ver mais à frente ali. E o povo estavam transgredindo a lei de Deus, né? Eles estavam comprando no dia de sábado. Aí o povo estava transgredindo a lei de Deus, aí Deus começou a ficar irritado com isso, né? Toda vez que o povo desobedecia a lei de Deus, você sabe o que acontecia, né? Então, aqui está falando o que, ó, que a gente acabou de ver, ó. Trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria, o povo trazia mercadoria para vender no dia de sábado, e qualquer cereal para vender, nada comprariam deles no sábado. Não era para comprar nada. Nem no dia santificado. Que dia santificado era esse? Existia feriados também, que eram chamados de sábados. Isso que é um ponto interessante, que muita gente lá no Novo Testamento pega um versículo que fala a respeito do sábado, lá está no plural, sábados, certo? E esses sábados era um dia santificado, ou seja, era um feriado. Existia as festas dos pães asmos, existiam as festas da colheita. Então, esses eram chamados de sábados também. Por que era chamado de sábado? Porque ninguém trabalhava nesse dia, certo? Ninguém trabalhava nesse dia, por isso que era chamado de sábados. Então, era um feriado. Não era o sétimo dia, era um feriado que podia cair em qualquer dia da semana. Podia cair na quinta-feira, na quarta-feira, terça-feira. E naquele dia todo mundo parava, ninguém podia trabalhar naquele dia. E também era chamado de sábados, certo? Dia santificado. Então, e de que no ano sétimo, lembra que existia o ano sétimo também, o povo de Israel, Deus organizava tudo perfeitamente. O povo de Israel teria que trabalhar na terra 6 anos. No sétimo ano, a terra teria que parar. Ninguém podia plantar no sétimo ano. Tudo que brotava sozinho ali, as pessoas que eram pobres podiam ali colher
né, aquela plantação, podia levar para casa e comer. Mas ninguém, o povo de Israel não podia trabalhar na terra no 7º ano. Tá vendo aí? Então, 6 anos o povo trabalhava, no 7º a terra descansava. E aqui também, 6 dias o povo trabalhava e no 7º dia o povo descansava. Também não podia comprar mercadoria, não podia comprar nada e nem vender, irmão, no dia de sábado, era um dia de descanso, certo? Então vamos lá, capítulo 13, versículo 15. Olha só, mais uma página aqui, ó. Capítulo 13, versículo 15. Aqui em cima aqui, ó. Diz assim, ó. O restabelecimento da observância do sábado. Restabelecimento da observância do sábado. Ou seja, o povo estava transgredindo o sábado. Vamos lá. Aqui diz assim, ó. Naqueles dias, via em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinhos, uvas e figos, e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles. Né? O que está acontecendo aqui? Tinha um povo que estava trazendo mercadoria no dia de sábado, e tinha gente, né? E aqui o Neemias começou a protestar contra esse povo, né? Que estava indo vender mercadoria no dia de sábado ali. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda sorte de mercadorias que no sábado vendia aos filhos de Israel e em Jerusalém. Então aqui já está falando claramente que dia que o povo estava vendendo peixe, vendendo essas mercadorias aí, né? Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado? Versículo 19. Dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado. O que é isso? O que quer dizer isso? Dando já sombra às portas de Jerusalém. Dando já sombra às portas de Jerusalém, quer dizer o quê? A sexta-feira, quando o sol estava se pondo, se iniciava o sábado. Quando o sol se põe na sexta-feira, que não é eu que estou inventando não, irmãos, não é invenção, né? Não é invenção minha. Que a própria Bíblia está falando aqui, ó, quando dava na sexta-feira, no pôr do sol, tá? Finalizando a sexta, já estava começando o dia de sábado, não é meia-noite. Dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechasse e determinei que não se abrissem senão após o sábado, certo? Então, o que acontecia? Quando o sol se pôs na sexta-feira, o que Neemias falou para o povo? O povo tinha que fechar, né, os portões da cidade para que ninguém vendesse ali no dia de sábado, nem comprasse. As portas, né? As portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. O que estava acontecendo? O povo estava fazendo mercadoria, fazendo feira ali dentro de Jerusalém no dia de sábado, certo? E não podia. Deus se irava com isso, né? O povo estava desobedecendo a lei dele. Então vamos lá. Versículo 21 diz assim, ó. Vamos ver aqui, ó. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadoria pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. O que o povo fazia? O povo levava as mercadorias, já que os portões ficavam fechados, o povo fazia o quê? Se acampava ali na frente do portão, ali perto do portão da entrada da cidade, no dia de sábado, né? Na sexta-feira à noite. Eles acampavam esperando o sábado passar para eles venderem. Aí o que Neemias fez? Protestei, pois, contra eles e lhe disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizertes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante, não tornará a vir no sábado. Certo, irmãos? Então, o pessoal estava acampando lá, Neemias falou: se vocês continuarem aí, eu vou dar um fim em vocês, né? O que ele falou aqui, ó. Se outra vez fizesse, lançarei mão sobre vós. Lançar a mão aqui seria pegar esse povo aí e dar um fim neles, né? Porque eles estavam desobedecendo. Mas vamos lá. Isaías 56, versículo 2. Vamos dar uma olhadinha lá, o que acontece lá, ó. Vamos lá, Isaías 56, versículo 2. Então estamos aqui no livro de Isaías, é agora que eu vou falar para vocês, irmãos. O sábado foi feito somente para o judeu? Será que o sábado foi feito só exclusivamente para o povo de Israel? O sábado não foi feito para nós, gentios? O
que não faz parte do povo, né, de Israel, será que o sábado foi feito para nós também? Ou Jesus morreu ao morrer na cruz, né, ou ressuscitou no domingo, o sábado foi abolido por causa disso? Jesus, ele profanou o sábado, ele desobedeceu o quarto mandamento ao fazer milagres no dia de sábado? O sábado era somente para os judeus ou ele é para nós hoje também? Dá uma olhadinha aqui no livro de Isaías. O que fala aqui? Ó? Livro de Isaías, capítulo 56, diz assim, ó, a vocação dos gentios. Vamos ler. Assim diz o Senhor, mantendo o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Preste atenção agora, ó. Bem-aventurado o homem, certo? Tá falando o homem, não tá falando bem-aventurado o judeu, não tá falando isso. Bem-aventurado o homem que faz isto. Quando falo homem, inclusive homem e mulher. Bem-aventurado o homem que faz isto e o filho do homem que nisto se firma. Preste atenção. O homem e o filho do homem que nisto se firma. Lembra que lá o quarto mandamento diz: lembra-te do dia de sábado para santificar, 6 dias trabalharás, não farás toda a tua obra, e nos 7º dia não trabalharás nem tu, o homem, nem o filho, né? Filho do homem.